E se você tivesse só mais 6 meses de vida? Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Bom, diretamente do podcast Cientista do Mundo, quero dar umas boas-vindas. E agora, neste momento, eu quero falar para vocês de algo muito massa. O que vocês fariam se vocês tivessem mais 6 meses de vida? Se vocês basicamente fizessem o que vocês fazem hoje e continuassem fazendo pro resto da vida, o que vocês sentiriam aqui 30 anos olhando pro espelho e se vendo? Vocês sentiriam o quê? Alegria, orgulho, se sentiriam gratos por estar fazendo isso? Ou vocês se sentiriam arrependidos de não ter feito outras coisas? Bom, meu nome é Carlos Henrique Sampaio, eu sou criador do canal Cientista do Mundo. Talvez eu seja um dos primeiros neurocientistas especializados em comportamento humano que vocês vão conhecer daqui pra frente, que fala assim e tem tatuagem. Mas, respirando, eu não gostaria que você desse um like logo agora no início do vídeo ou do podcast. Eu gostaria que você prestasse atenção no que eu vou te falar. E também não precisa se inscrever neste momento, ok? Faça isso talvez mais pra frente, se isso fizer sentido. E agora, eu estou realmente com muita vontade de fazer esse podcast. E eu te pergunto, quantos anos vocês têm hoje? Bom, se você tem menos de 50, esse vídeo já vai te ajudar muito. Se você tiver menos de 30, pode mudar completamente o rumo da sua história. Então, eu vou passar aqui 6 lições. Ele foi uma adaptação do vídeo da Zona de Progresso, meu brother grande gigante, e eu achei extraordinário. Eu fiz essa adaptação para o que você faria em 6 meses de vida. A lição número 1. O amanhã pode não existir. Aproveite o momento presente. Neste momento, tem alguém lá na cama de um hospital, em seus últimos momentos, se perguntando: por que eu trabalhei tanto? Por que eu não fiquei mais com as pessoas que eu amava? Por que eu não fiz aquilo que eu realmente queria ter feito? Já falei sobre o livro da enfermeira australiana que estudou sobre mais de 5.000 pessoas no último estado terminal. E basicamente essas são as principais perguntas. Então, aproveite o momento presente. O amanhã pode não existir. Lição número 2. Você não tem tempo a perder. Desculpa, você não tem nada a perder. Principalmente se você tem menos de 30 anos. Basicamente, a gente não tem nada em nossas mãos. A gente apenas toma conta de algumas coisas por um tempo. Porque a gente não leva nada daqui depois que a gente morrer. Então isso é uma das coisas bem massa que eu escutei e achei muito massa. A gente realmente não tem nada a perder. Lição 3. Desenvolva o seu dom e sirva as pessoas. Sabe, eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas eu tenho um dom. Eu pensei já e eu tenho um dom. Eu tenho um dom de animar as pessoas. Eu tenho o dom de mudar o estado das pessoas. E geralmente tu descobre isso porque é o que as pessoas falam. E basicamente, quando eu começo a falar com alguém, ou quando eu entro em um treinamento, e quando a gente começa a mudar o ânimo das pessoas e fazer um planejamento estratégico, eu sinto muita vontade de fazer aquilo. É como se tivesse uma energia dentro de mim assim que me aquece e eu começo a fazer sem parar. E foram alguns anos para entender e aceitar que eu tinha esse dom. Mas desenvolver esse dom é sim uma das coisas mais importantes na vida de cada pessoa. A pessoa pode ter o dom de animar, ela pode ter o dom de ensinar, ela pode ter um dom de multiplicar. Um grande empresário pontualmente consegue fazer isso. Tem o dom de servir outras pessoas, tem o dom de cuidar. Então, nessa lição 3, eu queria falar para vocês: invistam em vocês. Pare de procurar talvez em outra metade, talvez em outra pessoa, e procure a sua melhor versão. E assim, você não vai somar só na vida de outras pessoas, mas também até mesmo em relacionamentos amorosos. Eu vejo isso, pois uma das coisas mais massas que eu sei que eu somo no meu relacionamento com a Carol é sim aquela injeção de ânimo, é sim aquela mudança de estado. Então, lição 4.
fazer o que ama também dá trabalho. Eu penso bastante sobre o que as pessoas falam fazer o que ama, e eu já dei muito isso em treinamento pessoal, presencial, falando sobre a gente achar o que a gente ama e investir nisso. Mas se a gente realmente quiser fazer o que a gente ama, a gente também vai precisar fazer o que a gente não gosta. E muitas vezes trabalhar 3 vezes mais. Isso as pessoas geralmente não te contam. E às vezes é isso que te faz desistir quando a gente vai fazer algo que a gente ama. Porque a gente acha que é muito difícil. E deixa eu falar uma coisa pra vocês nessa lição 4. Realmente é muito difícil. Realmente parece que é mais fácil para outras pessoas e que a gente talvez não deveria estar investindo tanto numa coisa que não volta tão rápido. Então, mas lembre disso, se você realmente quiser fazer o que ama, você vai ter que trabalhar muitas vezes 3 vezes mais. Número 5. Não se vitimize. A vitimização não muda nada. Por mais que as coisas possam parecer ruins, ou o seu caso em específico pode ser muito difícil. Ninguém dá uma casa para o mendigo só porque parece que ele precisa de uma. Então, a vitimização, ela te deixa isolado, ela te deixa triste, ela te deixa sem movimento. E o nosso corpo sem movimento, sem ação, sem crescimento, ele nos leva à morte. E muitas vezes à morte em vida. Então não se vitimize pelo seu histórico ou se vitimize pelas coisas que fizeram com você. Faça alguma coisa com as coisas que fizeram com você. Se torne mais forte para passar por essas dificuldades. Isso, bem pontual, é uma coisa que pode mudar a vida de vocês. Lição 6. Essa aqui é uma das coisas que eu mais curto. Não seja escravo do medo. Não se venda pela falta de coragem ou pelo excesso de medo. Talvez, e anote aí, talvez a única coisa que vale a pena ser vivida é aquela que você tem medo de executar. Vou repetir. Talvez a única coisa que vale a pena ser vivida é justamente aquela que você tem medo de executar. Vale a pena ser quem você sonhou. Basicamente, mais importante do que a conquista é a jornada. Nesses poucos minutos aqui de podcast, eu quis passar para vocês algo pontual sobre algumas lições. E ainda repito agora a pergunta: o que você faria se tivesse mais 6 meses de vida? Eu tenho algumas conclusões e eu tenho alguns motivos para fazer essa gravação neste momento. Eu ontem, basicamente, fui direcionado por essa pergunta. Tava eu e a Carol terminando de ver um filme umas quase 8 da noite, no momento que era nosso, e eu falei assim: Carol, bota uma outra roupa que a gente vai sair. E a gente está em isolamento por causa do corona. Porém, a gente saiu com a máscara e a gente foi para uma praia que estava deserta à noite. E eu não sabia que a lua estava daquele jeito, que estava refletindo mais do que esse LED de 900 LEDs aqui. E estava muito lindo. E eu comecei a conversar com a Carol e eu comecei a ver com ela assim: pô, o que mais valeu a pena na tua vida no último mês? E ela começou a comentar pontualmente coisas que eram muito simples. Como, por exemplo, tomar um café no meio da praia, que foi uma das coisas que a gente fez no aniversário dela. Como a gente não podia encontrar outras pessoas, aí eu levei ela na praia no começo da manhã pra gente tomar um café dentro do carro olhando pro mar. Outras coisas que ela curtiu bastante foi um churrasco que a gente fez aqui em casa. E que não foi um grande investimento monetário, mas foi um momento bem gostoso também. Mas basicamente uma das coisas que fez a gente, que foi uma das lições que a gente aprendeu, foi que a gente não quer perder a nossa juventude por
pela construção da nossa casa, pela construção das nossas empresas, pelas coisas que a gente quer adquirir. E isso leva muito em conta porque eu sempre usei essa pergunta: o que eu faria se eu tivesse mais 6 meses de vida? E se eu continuasse fazendo o que eu faço todo dia pelo resto da minha vida, eu com certeza me orgulharia e teria muita gratidão do que eu fiz. E isso, talvez sem ouvir esse podcast, eu nem sei da onde a gente se conhece, eu não sei nem se vocês estão escutando até nesses 10 e poucos minutos. Mas eu tenho certeza que talvez vocês nunca parariam para pensar. E eu lembro que tem uma propaganda que passava na TV do Futura, que fazia várias perguntas. E se acontecesse isso, fizesse aquilo? E aí eles falam que não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. E são as perguntas certas que podem ajustar a vida e o estilo de vida que vocês têm hoje. Sim, isso pode ajustar e pode mudar para sempre o rumo da vida de vocês. Que foi o que eu fiz também antes de viajar para os Estados Unidos, antes de montar minha empresa. Eu vi meu potencial, eu falei, cara, eu posso desenvolver. O que eu faria se eu tivesse mais 6 meses de vida? Foi uma coisa que eu comentei, acho que até no último vídeo, comentei que eu venderia meu carro e iria viajar, e foi o que eu fiz. Depois quando eu voltei, será que, o que eu faria? Eu ficaria solteiro? O que eu faria? Eu realmente queria me juntar com a Carol, eu casei com ela, queria construir minha família, estou construindo, estamos fazendo isso. Mas o que eu tenho e eu quero, e eu realmente tenho interesse, eu estou imaginando vocês escrevendo isso em algum comentário, seja mandando uma mensagem aqui no próprio YouTube ou lá no Instagram. O que você faria se você tivesse mais 6 meses de vida? Antes de encerrar, eu quero fazer uma conclusão. Que no fundo, nós realmente não temos tempo a perder. O dor, o sofrimento, as frustrações que nós temos, elas não vão durar para sempre. Isso, se a gente persistir nos objetivos e conseguir avaliar de forma clara o que realmente vale a pena ser vivido e o que é a vitória. Então, eu queria dar um conselho para vocês. Aproveite a jornada, pois ela não vai durar para sempre. Não basta olhar para o passado e ficar pensando que poderia ser diferente. A única coisa que a gente pode mudar hoje é o nosso presente. Eu acho que isso é um dos melhores presentes que a gente poderia ter. Então, já é de noite, eu não gravo à noite e hoje eu decidi fazer isso. E eu quero saber, valeu a pena escutar o que eu falei para vocês? Valeu a pena escrever isso, analisar isso, fazer essa adaptação? De novo, novamente falo do vídeo Zona de Progresso, mas neste momento você não precisa se inscrever, você não precisa curtir, mas eu gostaria sim de um comentário seu. Comente aqui embaixo. O que você faria se tivesse mais só 6 meses de vida? Cientista Gold assiste até o final.